Artigo 25. Ficam revogados, a partir de 180 dias da promulgação da Constituição, sujeito este prazo à prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a: inciso 1. Ação normativa. Inciso 2. Alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie. Parágrafo 1º. Os decretos-lei em tramitação no Congresso Nacional e por este não apreciados até a promulgação da Constituição terão seus efeitos regulados da seguinte forma: inciso 1. Se editados até 2 de setembro de 1988, serão apreciados pelo Congresso Nacional no prazo de até 180 dias, a contar da promulgação da Constituição, não computado o recesso parlamentar. Inciso 2. Decorrido o prazo definido no inciso anterior e não havendo apreciação, os decretos-lei ali mencionados serão considerados rejeitados. Inciso 3. Nas hipóteses definidas nos incisos 1 e 2, terão plena validade os atos praticados na vigência dos respectivos decretos-lei, podendo o Congresso Nacional, se necessário, legislar sobre os efeitos deles remanescentes. Parágrafo 2º. Os decretos-lei editados entre 3 de setembro de 1988 e a promulgação da Constituição serão convertidos nesta data em medidas provisórias, aplicando-se-lhes as regras estabelecidas no artigo 62, parágrafo único. Artigo 26. No prazo de 1 ano a contar da promulgação da Constituição, o Congresso Nacional promoverá, através de comissão mista, exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro. Parágrafo 1º. A comissão terá a força legal de comissão parlamentar de inquérito para os fins de requisição e convocação e atuará com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 2º. Apurada a irregularidade, o Congresso Nacional proporá ao Poder Executivo a declaração de nulidade do ato e encaminhará o processo ao Ministério Público Federal, que formalizará, no prazo de 60 dias, a ação cabível. Artigo 27. O Superior Tribunal de Justiça será instalado sob a presidência do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º. Até que se instale o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal exercerá as atribuições e competências definidas na ordem constitucional precedente. Parágrafo 2º. A composição inicial do Superior Tribunal de Justiça far-se-á: inciso 1. Pelo aproveitamento dos ministros do Tribunal Federal de Recursos. Inciso 2. Pela nomeação dos ministros que sejam necessários para completar o número estabelecido na Constituição. Parágrafo 3º. Para os efeitos do disposto na Constituição, os atuais ministros do Tribunal Federal de Recursos serão considerados pertencentes à classe de que provieram, quando de sua nomeação. Parágrafo 4º. Instalado o tribunal, os ministros aposentados do Tribunal Federal de Recursos tornar-se-ão automaticamente ministros aposentados do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 5º. Os ministros a que se refere o parágrafo 2º, inciso 2, serão indicados em lista tríplice pelo Tribunal Federal de Recursos, observado o disposto no artigo 104, parágrafo único da Constituição. Parágrafo 6º. Ficam criados 5 tribunais regionais federais a serem instalados no prazo de 6 meses a contar da promulgação da Constituição, com a jurisdição e sede que lhes fixar o Tribunal Federal de Recursos, tendo em conta o número de processos e sua localização geográfica. Parágrafo 7º. Até que se instalem os tribunais regionais federais, o Tribunal Federal de Recursos exercerá a competência a eles atribuída em todo o território nacional, cabendo-lhe promover sua instalação e indicar os candidatos a todos os cargos da composição inicial, mediante lista tríplice, podendo desta constar juízes federais de qualquer região, observado o disposto no parágrafo 9º. Parágrafo 8º. É vedado, a partir da promulgação da Constituição, o provimento de vagas de ministros do Tribunal Federal de Recursos.
Parágrafo 9º. Quando não houver juiz federal que conte o tempo mínimo previsto no artigo 107, inciso 2 da Constituição, a promoção poderá contemplar juiz com menos de 5 anos no exercício do cargo. Parágrafo 10. Compete à Justiça Federal julgar as ações nela propostas até a data da promulgação da Constituição, e aos tribunais regionais federais, bem como ao Superior Tribunal de Justiça, julgar as ações rescisórias das decisões até então proferidas pela Justiça Federal, inclusive daquelas cuja matéria tenha passado à competência de outro ramo do Judiciário. Parágrafo 11. São criados ainda os seguintes tribunais regionais federais: o da 6ª Região, com sede em Curitiba, Estado do Paraná, e jurisdição nos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O da 7ª Região, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e jurisdição no Estado de Minas Gerais. O da 8ª Região, com sede em Salvador, Estado da Bahia, e jurisdição nos estados da Bahia e Sergipe. E o da 9ª Região, com sede em Manaus, Estado do Amazonas, e jurisdição nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.